Olá, pessoal, dando sequência aqui, no nosso estudo de sistemas lineares. Nessa sessão a gente vai trabalhar a característica de uma matriz, tá? Que é um conceito que a gente já vai chegar lá. Mas antes a gente precisa definir algumas coisas. Então, quando a gente tem a matriz ampliada do sistema, que é aquela matriz inicial do sistema, quando a gente começa a fazer o procedimento, a gente chama aquela matriz de A. E a matriz final, que é depois que a gente faz todo o processo, a gente chama de B. Ele vai colocar aqui, ó, que essa matriz B é a matriz em forma de escada, tá? Que é uma definição da matemática, mas a gente não precisa se preocupar muito com essa definição, tá? Toda vez que eu trabalho lá com os pivôs e faço zerar os outros elementos da coluna, vou para o próximo pivô, zero, até acabar a quantidade de pivôs ali que eu tenho para fazer o procedimento. Então, essa matriz final é a matriz reduzida à forma escada, tá? Então, ó, a matriz ampliada denotaremos por A. Então, A é a matriz inicial, quando a gente começa o processo, e a matriz B é a matriz final, tá? Que a gente tem lá no final do processo. Então, ele vai, aqui na apostila está bem detalhado todos os exemplos que a gente já fez até agora, tá? Ó, matriz em forma escada do exemplo 1. Lembra que lá no exemplo 1, a gente chegou nessa última equação aqui, né? Que é 0x1 mais 0x2 igual a menos 5, né? Então, a gente não tinha solução, porque essa equação aqui é uma incoerência, né? Um absurdo. Então, essa aqui é a matriz B do exemplo 1. Essa daqui é a matriz B do exemplo 2, né? Lembrando que a gente tinha solução aqui única, né? Ele era compatível determinado, né? Então, ó, vou só aproveitar e já ir relembrando vocês, né? Aqui a gente tinha um sistema incompatível, né? Vou colocar assim, S incompatível. Não vou colocar só o I para vocês não confundirem com o indeterminado, tá? Aqui a gente tinha um sistema que era compatível e determinado, né? Por que determinado, né? Porque a gente tinha solução única, lembram? Ó, x1 igual a 2, x2 igual a 3, né? E aqui nessas equações não tem coerência nenhuma, né? E o exemplo 3, a gente chegou que ele é um sistema compatível indeterminado, porque eu tinha infinitas soluções, né? O x1 era igual a 86 menos 20x3 menos 21x4 e o x2 era igual a 11 menos 2x3 menos 3x4, né? Então, quer dizer, o x1 e o x2 dependiam de x3 e x4, ok? Bom, vamos dar sequência aqui, ó. Então, a matriz B, ela é equivalente à matriz A, tá? E contém à esquerda do traço vertical, aqui eu vou colocar uma outra definição aqui, ó, a matriz V dos coeficientes das variáveis. Então, lá na matriz B, que é a matriz final, depois que você fez todo o processo, à esquerda do tracejado, eu vou definir uma nova matriz, que é a matriz V dos coeficientes das variáveis, tá certo? Então, por exemplo, ó, lá no exemplo 1, ó, a gente tinha lá no início essa matriz aqui, tá? Antes de fazer o procedimento, então por isso que ela é a matriz A. A matriz B foi, depois de todo o procedimento, a gente chegou na matriz B. E agora eu estou apresentando uma outra definição, ó. Essa matriz aqui, que ela vem da B, mas eu pego só a parte à esquerda do tracejado, eu estou definindo como matriz V, que é a matriz dos coeficientes das variáveis, tá certo? Então, nós temos três matrizes para considerar. A matriz A, que é a matriz inicial, onde eu começo o exercício, que é a matriz ampliada do sistema. A matriz B, que é a matriz final, depois que eu fiz todo o processo. E a matriz V, que é a matriz à esquerda do tracejado, que eu pego lá da matriz B, é lá da matriz resultante, tá? Bom, examinando as matrizes B e V do exemplo 1, verifica-se. Então, olha só, ele fala assim, examinando a B e a V do exemplo 1, tá? Eu vou até apagar isso aqui que eu fiz aqui para não dar confusão ali para vocês, porque a V já está ali embaixo, tá? Bom, vou examinar essas duas matrizes, tá?
Quando eu olho para B, eu tenho 3 linhas com os elementos não todos nulos. Ou seja, eu não tenho nenhuma linha com tudo zero, né? Então, eu tenho 3 linhas com os elementos não todos nulos. Quando eu vou para a matriz V, eu tenho 2 linhas com os elementos não todos nulos. Por quê? Porque a terceira linha, ela tem os elementos todos iguais a zero. Então, eu só tenho 2 que os elementos não são todos nulos, tá? Então, existe uma diferença aqui da B para V, que é o que a gente vai definir agora, tá? Ó, a matriz B tem 3 linhas com elementos não todos nulos, a matriz V tem 2 linhas com elementos não todos nulos. Chama-se característica de A e se representa por C índice A ao número de linhas com elementos não todos nulos de B, tá? Então, no exemplo 1, a característica de A é igual a 3. Então, como é que você vai achar a característica de A? Você vai olhar para a matriz B, tá? Eu sei que parece ser meio confuso, tá? Então, eu vou falar bem calmamente, ó. Característica de A. Você vai olhar para B e vai falar assim, tem 3 linhas com elementos não todos nulos, então essa característica é 3, ó. Então, característica de A, essa notação é igual a 3, ok? E aí, a gente vai definir característica também para essa matriz dos coeficientes, ó. Característica de V, tá? E se representa-se por CV ao número de linhas com elementos não todos nulos da matriz dos coeficientes, tá? Que a gente tira lá à esquerda do tracejado de B. Então, no exemplo 1, CV é igual a 2. Então, recapitulando, eu olho aqui, ó. Aqui tem 2 linhas com os elementos não todos nulos, então CV é igual a 2, certo? Como esses valores aqui são diferentes, a gente tem assim, ó, o CA é maior do que o CV, são valores diferentes, tá? O que que a gente tem aí? Lembram que a solução desse sistema foi que esse sistema era incompatível, né? Impossível, não tinha solução, né? Então, quando esses valores aqui são diferentes, a gente pode afirmar que o sistema não tem solução. E é justamente por conta da justificativa que eu coloquei para vocês lá, desse menos 5, né? Lembra que eu coloquei para vocês 0x1 mais 0x2 igual a menos 5? Isso daí é um absurdo? Isso daqui que é o que faz o CA ser diferente do CV, tá? A característica de A ser diferente da característica da matriz dos coeficientes, tá certo? Então, por isso que o sistema não tinha solução. Então, toda vez que o CA for diferente do CV, a gente vai falar que o sistema é incompatível, ok? Beleza. Então, vamos dar sequência aqui, ó. Ele até coloca aqui, tá? Ó, no exemplo 1, como CA maior do que CV, então o sistema é incompatível, ok? A gente chegou no sistema incompatível. Então, toda vez que isso aqui acontecer, o sistema é incompatível. Agora, vamos lá fazer toda essa análise lá para o exemplo 2. Então, no exemplo 2, a matriz ampliada é essa daqui, ó, que é aquela matriz que a gente inicia o exercício, tá? A A é a matriz que a gente inicia o exercício. A B é a matriz após a gente fazer todas as operações elementares lá, tá? Então, aqui a gente tem a matriz B, tá? E a matriz V é essa matriz que tá aqui, né? Pega lá de B, né? Só a parte à esquerda do tracejado, tá bom? Então, vamos observar aqui as características de A e de V. Então, CA vai ser igual. Então, eu venho aqui na B, que é aquela matriz final, né? Eu tenho 2 linhas com elementos não todos nulos. Por quê? Porque essa linha está toda zerada, essa linha está toda zerada. Então, eu só tenho 2 linhas com os elementos não todos nulos. Então, CA é 2. Quando eu olho para CV, olhem só voltar aqui para vocês enxergarem ali. Quando eu olho para o CV,
A mesma coisa, ó, duas linhas com os elementos não todos nulos, porque aqui está tudo zerado, aqui está tudo zerado, então CV também é igual a 2. Como o CA deu igual ao CV ali, né, a gente tinha solução, tá? Ele era compatível, ok? Então, toda vez que o CA for igual ao CV, a gente vai falar que o sistema é compatível, tá? Então, olha só, sistema compatível, tá? A gente ainda não está afirmando que ele tem solução única, né? Eu só estou falando que se o CA for igual ao CV, a gente tem que ele é compatível, tá? Depois a gente vai ver que tem mais outra coisa ali que a gente tem que incluir para falar se a solução é única ou não, tá certo? Então, ó, resumindo até agora, ó, se o CA for maior do que o CV, o sistema é incompatível e se o CA for igual ao CV, ó, se o CA for igual ao CV, o sistema é compatível. Não sei se eu falei certo ali, né? CA maior do que CV, incompatível. CA igual a CV, compatível, certo? Tem solução. Então, no exemplo 3, então vamos olhar lá para o exemplo 3. A matriz ampliada do sistema, aquela matriz que a gente começou o exercício. A matriz B é a matriz após, né? Olha, a gente fez, ó, pivô, zerou e a gente não tinha mais pivô aqui, né? Então, essa é a matriz B, que é a matriz lá do final do exercício, tá? Beleza. Então, olha, e a matriz V, ó, eu pego só essa parte aqui, ó, né? Então, ó, olha só a matriz V, ó, só a parte que está à esquerda do tracejado, ok? Bom, então vamos avaliar lá. Ó, em B, eu calculo a característica de A. Então, eu tenho duas linhas, não todas nulas, né? Então, CA é 2. E CV também é 2, porque eu também tenho duas linhas, não todas nulas. Então, a gente tinha solução, né? Ele é compatível, porque CA igual a CV, ó. CA igual a CV, então o sistema vai ser compatível. Só que aqui foi indeterminado. Então, percebam que no exemplo 2, eu também tinha o CA igual a CV e eu tinha solução única. E no meu exemplo 3, eu tinha CA igual a CV, só que eu tinha infinitas soluções. Então, como é que eu sei, né? Vai ter que entrar uma outra definição aí para eu saber se ele vai ser determinado, solução única, ou indeterminado. Eu só sei que ele é compatível, tá? E aí é o que vai entrar nessa seção 3.2.8. Ó, característica e o número de variáveis. Então, a gente já viu que se o CA for igual a CV for igual a um C, aqui ele só vai trocar para C porque esses números são iguais, né? Então, ele vai trocar por um C, tá? Então, o sistema vai ser compatível nesse caso, tá? Pode ser determinado ou indeterminado. Como que vamos definir isso, né? Então, a gente vai começar a ver umas observações aqui, ó. A primeira delas fala o seguinte: a característica C nunca vai ser maior, tá? Não pode ser maior que o número de variáveis, porque se isso acontecer, significa que você não terminou o processo, você não deixou a matriz na forma escada, tá? Vamos ver esse exemplo aqui, que aí vai tirar a dúvida de vocês, ó. Nessa matriz aqui, ó, o que que eu tenho? Eu tenho C igual a 3 e N igual a 2. Por quê? Característica, né? Tanto dessa matriz B, né, que seria a final, né? Quanto da V, ó, CA igual a CV, que vai ser igual a 3, 3 linhas, certo? Então, por isso que ele chamou de um C aqui, tá? Só que o número de variáveis é 2, porque eu teria um x1 e um x2, eu só tenho duas variáveis, tá? Então, a característica aqui está sendo maior que o número de variáveis, né? Característica maior que n, que o n é 3. Tá? E por que que isso não vai poder ocorrer? Porque, na verdade, ele não está na forma escada, ó. Esse 4 deveria ser 0, ó. Ele vai colocar aqui, ó. 4 deveria ser 0. Então, essa matriz não está na forma escada, ó. Essa matriz... Ah, tá aqui, ó. Não preciso escrever. Deixa eu apagar. Ó.
essa matriz não está na forma escada. Se ela estivesse na forma escada, o 4 seria 0. E eu teria aqui uma CV diferente, né? Se aqui não fosse 0, eu teria uma CV diferente de CA. Então, eu nunca vou ter, tá, uma característica maior do que o número de variáveis, tá? É isso que essa observação está trazendo para a gente. Beleza. Então, vamos para a próxima observação. Quando C for igual ao número de variáveis, então o sistema é determinado. Foi no caso do exemplo 2. Então, vamos ver lá no exemplo 2. Ó. Essa é a matriz B, né? Essa é a matriz B. Então, a gente tinha lá, ó, essa aqui é a matriz V, né? Então, a gente tinha o CA, número de linhas não nulas de B, 2, o CV, 2. Então, eu posso falar que a característica é 2, né? Porque esses valores são iguais, né? Eu tinha 4 equações, mas eu tinha 2 variáveis. Ó. O meu n era igual a 2 variáveis, certo? Vou colocar aqui, variáveis. Certo? Bom, então eu tinha característica igual ao número de variáveis. Então, a minha solução era única, tá? Ele era compatível e determinado. Então, quando a característica for igual ao número de variáveis, ele é determinado, tá? E no exemplo 3, por que ele foi indeterminado? Porque a gente tinha 4, né? Ó, 4 variáveis e a característica era 2, né? Então, a gente tinha uma característica menor do que o número de variáveis. Lembrando que, né, nunca isso aqui não vai acontecer nunca, tá? Então, por isso, se isso aqui acontecer, é porque você não terminou o processo de deixar na forma escada, tá? Então, ó, quando a característica for menor do que esse número de variáveis, então a gente fala que o sistema é indeterminado. Lembrando que o compatível e incompatível já foi definido antes, tá? Foi definido quando eu falar que CA é igual a CV, né? E chamar isso de C, aí eu vou para essa outra parte, que é avaliar se é determinado ou indeterminado, tá? Bom, por fim, vem a última definição, né? Que é o grau de liberdade de um sistema, tá? A gente vai chamar de grau de liberdade, tá? A diferença do número de variáveis e a característica. Então, um sistema, ele só tem grau de liberdade, tá vendo que aqui tem o C? Então, ele só vai ter grau de liberdade se ele for um sistema compatível, tá? Porque quando eu falo de grau de liberdade, eu estou falando da solução. Qual é o grau de liberdade da solução? E se ele não tem solução, não faz sentido essa definição, né? Então, para sistemas incompatíveis, não existe grau de liberdade, porque ele não tem solução, né? Então, por isso que está o C aqui, ó. Ele já é compatível, e aí eu falo de grau de liberdade da solução. Seria número de variáveis menos a característica, ok? Então, vou até colocar aqui, N é o número de variáveis, tá? E C é a característica que eu já verifiquei lá, que ela é igual tanto para característica de A quanto para característica de V, tá? Beleza. Então, no exemplo 3, o que a gente tinha? A gente tinha... eu vou falar até do exemplo 2 antes, depois eu volto ali em cima para o exemplo 3, tá? No exemplo 2, a gente tinha característica igual a 2 e 2 variáveis, tá certo? Então, se eu for calcular o grau de liberdade, vai ser N menos C, que vai ser 2 menos 2, que vai dar 0. Quando o grau de liberdade é 0, quer dizer, eu não tenho liberdade para mexer com a solução. Ela é aquilo e pronto, e acabou. Então, por isso que, nesse caso aqui, o sistema é determinado. Né? Ele é compatível e determinado, porque eu não tenho liberdade para mexer na solução. E no exemplo 3, está aqui em cima, né? Ó. No exemplo 3, olha, n igual a 4, eu tinha 4 variáveis, x1, x2, x3, x4. A característica foi 2, logo o grau de liberdade é 2. O
que é esse grau de liberdade, né? Quando a gente escreveu lá a solução, ela foi escrita em função de duas variáveis. Em função de quem? De x3 e de x4. O x1 foi escrito em função de x3 e x4 e o x2 foi escrito em função de x3 e x4. Então, o x3 e o x4 são aquelas variáveis que eu vou atribuindo valores para gerar o x1 e o x2. Então, por isso que o x3 e o x4 são meus graus de liberdade, é o que eu consigo atribuir, tá? Então, ó, a x3 e x4, bem o que eu falei está aqui, ó. A x3 e x4 atribui-se valores arbitrários para calcular x1 e x2, né? Então, lembrando que a solução foi dada por... Então, a solução que a gente tinha foi essa aqui, né? Acho que não ficou bom isso aqui. Então, x1 aqui e x2 aqui, ó. Então, tanto x1 quanto x2 dependem dos valores que eu coloco para x3 e x4. Então, esse grau de liberdade, x3 e x4 é o 2, tá certo? Bom, aqui tem alguns exemplos, tá? Resolvidos lá para vocês darem uma olhada, tá? E aí, ó, só o exemplo 1 e o 2, tá? E aí a gente vai, na próxima aula, ver aqui quando que o sistema é homogêneo, tá? O procedimento é o mesmo, é bem mais fácil até, porque, na verdade, meus termos independentes são todos iguais a zero, ok? Então, até a próxima aula.